Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia, tá bom? E nós estamos agora na fase de massa, mol e volume, né? E que está falando sobre gases e as massas térmicas do capítulo 16. Nós estamos ainda no capítulo 16. Vocês lembram que nós estudamos os gases, certo? Onde falava das situações lá dos tipos de gases, as leis dos gases perfeitos, e fiz lá todo um exercício, uma explicação para vocês acompanharem normal. Tá? Então, quando chega na página, deixa eu colocar aqui, página para vocês aqui, 23, 24, página 24, nós vamos falar um pouco sobre massa, mol e volume, tá bom? E para eles, tem um termo aqui para eles. O termo mol, para que o termo mol é utilizado? É utilizado para designar a quantidade de partículas equivalente ao número de átomos em 12 gramas de carbono de 12, tá bom? E a outra situação fala sobre massa, que é a massa molar, refere-se à massa de mol de partículas. E depois vamos falar sobre o volume molar, tá? Que é um volume ocupado por um mol de moléculas de determinada substância. Então, dentro desse assunto, que aqui vocês falam sobre massa, mol e volume, no livro que vocês têm do capítulo 16, ele tem uma introdução aqui, ó, tá bom? Certo? Essa introdução do livro, que é para vocês entenderem a parte mais teórica, que a gente vai trabalhar alguns cálculos. Lembra vocês? Na primeira das explicações que eu estava fazendo, era teórico, agora vai entrar alguns cálculos, porque nós chegamos na equação de Kleppner, né? Então, vamos lá. Olha a leitura aqui da introdução. No estudo da física, o que acontece? Muitas das vezes, o processo de medida de uma grandeza está vinculado a ideia de comparação, podendo ser em relação a um objeto, a um processo, ao procedimento experimental. Como vocês viram lá naquela situação que eu estava explicando sobre gases, que eu demonstrei a expansão isobárica, né, que teve o experimento dessa situação aí do êmbolo, que foi passado quando tinha temperatura, o gás estava lá fazendo a temperatura, ali era um experimento, né? Só que tinha um recipiente em que o gás aumentava, era uma molécula, várias moléculas, partículas que estavam ali sendo se aquecendo, e vocês observaram que davam com a pressão mudava, né, o seu comportamento, tá bom? À medida que da massa de qualquer objeto, por exemplo, é feita a partir de comparação de uma massa padrão, que consiste em um cilindro de platina e irídico, datado em 1987 e guardado em Paris, no Gabinete Internacional de Pesos e Medidas, existem 40 réplicas desses quilogramas padrão espalhado pelo mundo, e ainda outras réplicas feitas a partir dessas espalhadas por todos os países. Dessas unidades aí, eu estou fazendo um resumo, tá? Que é bem grande. Dessas unidades do Sistema Internacional, apenas o quilograma é definido a partir de um objeto físico, tá bom? No fim do século XIX, já era possível obter a medida da massa de átomos e moléculas utilizando um equipamento denominado espectrômetro de massas. Porém, os cientistas perceberam que a unidade do quilograma não era apropriada para medir a massa de átomos e moléculas, né? Optou-se a utilizar novo padrão, a massa do isótopo mais abundante elemento carbono. Está aqui, ó. O termo mol é utilizado para designar a quantidade de partícula equivalente ao número de átomos de 12 gramas de carbono de 12, tá bom? Composto por 6 prótons e 6 nêutrons. Para esses átomos, atribui arbitrariamente a massa 12 para coincidir com seu número atômico e a sua unidade de massa atômica, tá bom? Observem aí. Já na massa molecular, como estava aqui, ó, a massa molecular refere-se à massa de mol de partículas. Vamos entender aqui.
A massa molecular é a massa de uma molécula de determinada substância, ou seja, é a soma das massas atômicas dos átomos que compõem a molécula. A molécula da água, por exemplo, é composta por 2 átomos de hidrogênio, tá bom? Para a massa atômica de cada átomo, temos que a massa molecular da água é dada. Como que é dada? Por H2O, né, que é os gases que nós aprendemos lá no início, né, que é igual a 2 vezes a unidade U mais 16 unidades de 18U. Então, vamos lá. Então, esse exemplo aqui, esse conceito que a gente tem de massa, mol e volume, né, vocês têm que saber, tá bom? Esse conceito, essa definição, para a gente fazer algumas atividades que tem aí no livro para vocês, tá? No livro, e está pedindo muita definição aqui para vocês. Quando se realiza experimentos, né, envolvendo substâncias químicas, não são utilizados somente alguns átomos ou moléculas, e sim uma quantidade enorme destes dados em apenas um litro de água, a cerca de 3 vezes 10^22 moléculas de H2O, tá bom? Entre os químicos havia um hábito de expressar o número atômico de átomos e moléculas em gramas, recebendo a denominação de átomo e grama, ou moléculas em gramas também. Assim, um átomo grama do carbono teria 12 gramas, correspondente ao seu único número atômico, né? A partir de experimentos realizados com gases, constatou-se que o volume ocupado por gás em determinada temperatura e pressão era proporcional ao número de átomos e de moléculas. Então, a temperatura de pressão é proporcional, é igual, né, ao número de átomos, independente da natureza do gás. Também foi verificado que 44 gramas de gás carbônico ocupava o mesmo volume de 2 gramas de hidrogênio, tá bom? Então, olha como que é importante a gente saber, né, um pouco desse conceito, dessa explicação que está no livro aqui para vocês, que ele denominou, para falar sobre as partículas, para falar sobre as moléculas, que os gases eles se transformam em moléculas, e tem partículas, entendeu? E vamos lá. E aí, para essas transformações gasosas que nós vimos aí trabalhando e estudando no decorrer dos nossos estudos, né? Ele fala que tem uma equação de Clay para transformações gasosas em que mantemos a massa do gás constante. A equação geral dos gases permite relacionar a pressão, o volume e a temperatura, né, absoluta dessa transformação de experiência. Então, hoje, gente, o que a gente vai entender? Que aqui vai apresentar algumas situações que vai aparecer na equação do Clay, algumas expressões que vocês vão ter que aprender na definição, né? Vocês vão estudar, vocês vão relacionar, vão pesquisar, né, o que seria, vocês vão visualizar mais, porque o livro precisa mais assim de vocês fazerem algumas pesquisas para vocês entenderem mais o assunto, tá bom? Ele vem assim com uma teoria que ela aguça, ela pede, vamos buscar mais informações para a gente entender melhor esse assunto, tá bom? Então, eu peço a vocês que pesquisem, coloquem bem, porque eu sinto a dificuldade de vocês com a falta do livro, né? E esse livro é tanta coisa, para mim fazer explicação resumindo, né, eu tenho que dar uma leitura aqui para poder não fugir do livro para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho a equação, pressão vezes o volume, dividido pela temperatura, que é igual a constante, é proporcional aí, tá bom? Tudo isso vai ser proporcional, mesmo que seja igual, todas as vezes que estiver na temperatura, a pressão, aquela estiver aquecido, vai ser sempre proporcional. Então, daí o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre investigação aqui, tá bom? Eu queria contar aqui o que ele pediu na página 26, aqui falou aqui, ó. A escala Kelvin foi definida como unidade de temperatura pelo Sistema Internacional, SI,
né? Lembra que eu passava lá no quadro para vocês, o Sistema Internacional? Em 1954, tendo como unidade o K, que Kelvin, foi estabelecida por Williams, que recebeu a realeza inglesa no Instituto do Brandão, ficando popularmente conhecido como o Landor, né? Diferentemente das unidades escalares de Celsius. É acompanhada do símbolo do graus, né? Todas as vezes que você vê o símbolo lá do grau lá, isso aqui se chama grau Celsius, tá bom? Esse é o símbolozinho. Pela resolução internacional de pesos e medidas. A proposta de criação dessa unidade ocorreu tendo como base a avaliação sobre as leis que regem a velocidade da agitação da partícula, né? Tá com temperatura, vai agitar, né? Aquela partícula vai agitar, vai começar a formar o volume aí, né? Aí a avaliação das leis que regem a velocidade da agitação das partículas, em que se pode verificar que não existe um limite superior, certo? Não existe a de temperatura, pois sempre é possível que um corpo absorva mais energia térmica do que já possui. No entanto, existe um limite inferior de temperatura, como já pudemos ver durante nosso estudo. A temperatura é a grandeza que mede o grau de agitação das partículas que compõem o sistema. Assim, pode-se inferir que, se for possível cessar completamente seu movimento, o sistema terá alcançado um limite inferior de temperatura que não poderá ser ultrapassado, adotado o valor de 0 K, né, Kelvin. Dessa forma, a escala não assume valores negativos ou possui grandes aplicações na mecânica dos gases. Por exemplo, apesar do 0 Kelvin ser a menor temperatura possível, ela é, na verdade, inatingível em laboratório. Já foi possível conseguir temperatura bem próxima de 0 Kelvin, né? Ela é muito inferior, não tem como você fazer, né? Nessa temperatura, a matéria apresenta muitas propriedades assim extraordinárias, por exemplo, a supercondutividade e a superfluidez. A escala Kelvin é pouco conhecida pelo senso comum, apesar disso, ela possui um importante papel na ciência. Como a gente já viu aqui, ó, o livro ele sempre pede pesquisa, ele pede muita pesquisa aqui. Estou trabalhando no livro, faço leitura do livro, entendo, e ele sempre, ó, pesquise e analise as principais contribuições e ideias utilizadas na construção das escalas Kelvin e aponte por que ela é tão importante no universo científico. Então, gente, o livro de vocês, ele vem trazendo várias explicações dos gases, nessa parte dos gases, mas ele vem pedindo para que vocês pesquisem bastante, para demonstrar mais, para vocês visualizarem melhor as explicações que estão sendo dadas aí, né? Vem bastante teórico. Então, quando vocês visualizarem, né, através da pesquisa, você vai ver as experiências, né? Você vai ver o termo mol, vai verificar, né, direitinho. Só é você colocar assim, o termo mol, máximo molar e volume. Você coloca e vai aparecer várias situações para vocês resolverem aí, eles vão explicar, na verdade, a escala de Kelvin, a equação de Euclides. Eu peguei aqui, deixa eu ver, segundo ensino médio, eu peguei algumas atividades para vocês, tá? Onde eu pedia para vocês fazerem assim, enumere corretamente termo mol, porque é pedido da definição, né? Porque com essas definições, com as próximas explicações da aula, a gente vai pegar essa aqui, ó, a equação de Euclides, aí a gente vai fazer alguns cálculos, né? Porque aí a gente vai trabalhar bem essa parte de termo mol, massa molar, para vocês fazerem direitinho aí o trabalho, tá bom? Para vocês fazerem também a definição, saber qual é a definição, né? Para desenhar exemplos, né, de onde mostra o trabalho do gás, porque a base do livro ele vem demonstrando os exemplos dos gases, né? Principalmente naquela exemplo de transformação clínica, né? Vem demonstrando alguns exemplos aí
ele faz graficamente algumas situações que demonstram no dia a dia de vocês. Queria muito que vocês fizessem também a diferença entre gases, em trabalho de um gás, por meio de um diagrama, tá? E vocês acompanhando isso, vocês vão saber fazer os exemplos que eu vou pedir aí, tá bom? Nas atividades do livro. Então é isso, gente. Na próxima aula já vou com mais uma aula bem mais calculada, né? Eu não queria botar cálculo nesse exato momento, porque tem teoria, tem definições para vocês trabalharem, e quando nós formos falar em cálculo, vocês já sabem o que significa. Olha, o K, constante, né? O P, pressão, o V, volume, o T, temperatura. Então, aí vocês não vão se perder. Então, estudem, peguem o livro. Se não tiver o livro, pesquisem, que aí eu vou acompanhar vocês aí na Zap Zap. Tá? Tchau!